Oi pessoal, Felipe Castelo Branco aqui. Então, já estamos em fevereiro, mais ou menos um mês aí, para o lançamento do nosso documentário sobre a Terra Convexa. Isso aí vai ser um evento, né? Vai ser extremamente interessante, importantíssimo, porque a gente vai desmontar todas essas mentiras que vêm sido contadas, né, por nossos governos, né, nossa ciência. E tem muita gente que acha que é um assunto que não merece ser nem tocado. Não é verdade, gente. Quando a gente vai a campo, começa a pesquisar, e nós vemos fazendo isso há 7 anos, você começa a ver que não é bem assim a coisa. Quando você vai fazer os experimentos, vai a campo, começa a conversar com as pessoas, muita gente vem e conta coisas interessantes para a gente. E o que eu queria aqui nesse pequeno vídeo é justamente estimular, com que as pessoas, incentivar as pessoas a começar a perguntar, a contestar, a duvidar, mesmo sendo um assunto que aparentemente parece ser incontestável, mas não é, gente. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós temos instrumentos tecnológicos à mão da pessoa aí da rua, da pessoa comum praticamente, de muito baixo custo até, que nos permite executar experimentos, e começar a ver que a coisa não é bem assim, a história não está contada da maneira correta. Esse negócio de terra globular não é bem assim. Existe um monte de furos, mas um monte. Se eu for ficar contando aqui, eu vou passar horas e horas aqui citando exemplos e mais exemplos, mas não é esse o intuito. O que eu quero fazer aqui é só estimular o pessoal a começar a olhar esse assunto com outros olhos, de uma maneira diferente. Só isso que eu quero, tá? E para isso eu quero dar um exemplo muito interessante, porque eu venho conversando principalmente com pilotos de avião, E é interessante o seguinte: eles sabem da situação, eles sabem que não voa em uma terra esférica, globular, eles sabem disso. Poucos têm a coragem de admitir isso em frente das câmeras, dar nome, por causa do ridículo que vai em torno. É a mesma coisa com tantas outras áreas da nossa ciência, que mais parece uma religião cheia de dogmas, onde só os caciques é que detêm a verdade, os outros não, ninguém pode ousar contestá-los. Estamos aqui vivendo uma grande mentira, sobre o real formato do nosso planeta. Nós vamos derrubar isso em março com o nosso documentário, vamos acabar com essa mentira, vai ficar todo mundo com cara de trouxa, porque realmente é impressionante. Então vamos lá, pessoal, eu só queria fazer vocês começarem a ver esse assunto de uma maneira diferente, começar a observar, principalmente que eles viajam muito de avião, tá? Então, conversando com um piloto, eu achei interessante o seguinte: olha só o exemplo que ele deu aqui. Eu vou ler aqui porque são os números, então às vezes a gente não esquece, não assimila tanto. Então vamos lá. Se um avião, olha só esse exemplo, gente. Se um avião voando a 9,6 km de altura, tá? Ele está num voo a 9,6 km de altura, numa velocidade de 804 km por hora, tá? Quer dizer que se ele está numa velocidade de 804 km por hora, ele vai voar, ele vai percorrer uma distância de 804 km, não é isso? Muito bem. A Terra, como dizem aí essa ciência, da terceira dimensão, diz o quê? Que a Terra é redonda, Ela é globular. Então o que acontece? Existe uma curvatura. Essa curvatura, existe cálculos dessa curvatura para dizer o ângulo e tal, mas vamos de uma maneira fácil aqui, prática. Isso aqui, gente, numa distância de 804 quilômetros, ou seja, se você voar de Brasília para São Paulo, já dá para sentir isso daqui. Tem a curvatura da Terra. Então o avião voando aqui, ele tem que o quê? Ele teria que abaixar o nariz, para compensar a suposta curvatura, Então, de acordo com as fórmulas aí da ciência, mesmo da ciência da 3D, nada inventado por nós, o avião, para compensar
nesses 804 quilômetros, não é, que ele percorreu, para compensar a curvatura, não é, da Terra, a suposta curvatura da Terra, ele teria que descer, ou seja, abaixar o nariz e descer, não é? Porque ele teria que estar praticamente descendo, não é? Ele teria que descer 14 metros por segundo. Isso daí são fórmulas, não são invenções nossas. Isso daí são fórmulas da ciência acadêmica da terceira dimensão. Gente, 14 metros por segundo ele ia ter que corrigir para acompanhar a curvatura. Se ele voasse reto nessa Terra globular, não é, sem corrigir, ele chegaria, após 1 hora de voo, após percorrer 804 quilômetros, ele chegaria a uma altura de 59 quilômetros. Engraçado, né? Será que a gente nunca pensou nisso? Agora, o mais interessante é isso. Nesse arco, não é, de voo de 1 hora, não é, de 804 quilômetros percorridos, não é, você tinha que compensar descendo, ou seja, abaixando o avião, 14 metros por segundo, gente. Agora, olha só, a sensação que nós temos, tá? A sensação que nós temos, quando o avião inicia a descida para pousar no aeroporto, né? Esse arco de descida, em média, né? Ele desce 3 metros por segundo. Ou seja, quando o avião está chegando perto do aeroporto, quando o piloto fala, ó, gente, vamos iniciar o nosso pouso, não é? Quando ele começa a pousar, a iniciar esse processo de pouso, em média, isso aí, consenso, isso aí foram informações dadas por pilotos para mim, tá? Eu não inventei isso daí na cachola. Quando a gente começa a descer, em média, se desce 3 metros por segundo. 3 metros por segundo, tá? Em média. Aí eu digo, pessoal aí que está acostumado a viajar de avião, não é? Quando a gente está descendo, não é? Quando nós estamos descendo, pousando no aeroporto, não dá aquela sensação, você não está sentindo ele baixando? Não é? Não dá aquela sensação de leveza, daquele friozinho na barriga? Claro, todos nós percebemos isso, não é? E isso seria, não é, com uma velocidade de descida, em média, gente, por favor, hein, de 3 metros por segundo. Agora me diz o seguinte, como que a gente, quando está pousando, descendo, numa velocidade média de 3 metros por segundo, a gente tem essa sensação, esse friozinho na barriga, a hora do medinho, né? Todo mundo se segura e tal, aqueles que têm medo, né? E já quando nós estamos voando, não é, em cruzeiro, a 804 km por hora, essa sensação de descer 14 metros por segundo, que seria não é, vamos dizer, a distância de descida que a gente teria que ter para acompanhar a curvatura, para compensar pela curvatura da Terra. Ninguém sente nada, não é isso? A gente teria que sentir 3 metros por segundo de média descendo para pousar, a gente sente, como que para compensar para a suposta curvatura do planeta Terra, não é? A gente teria que abaixar o nariz e descer 14 metros por segundo. A gente não sente nada, então você num voo de 1 hora, Brasília-São Paulo, você não sente o avião compensando? O que é isso? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada, é porque não compensa, não existe, ele voa nivelado e reto. E sabe como é que a gente vê isso? A gente vê isso dentro da cabine do piloto. Existe um instrumentinho que chama o horizonte artificial. Ele mostra se o avião está com o bico levantado ou o bico para baixo, não é? Olha aqui o videozinho do horizonte artificial, como é que ele funciona. Tá aí, pessoal, horizonte artificial, levantando o nariz do avião, não é? E abaixando o nariz do avião. É muito estranho, não é? Então, como é que é esse negócio? A gente não tem a sensação, nós somos o quê? Retardados. A lavagem cerebral é tamanha que a gente não pensa nessas coisas. Mas aí é interessante o seguinte, quando você vai perguntar para os pilotos, como eu fiz, o
que eles respondem? Eles respondem o seguinte: nós voamos nivelados, não existe compensação para curvatura, isso não existe. E aí, pessoal, o horizonte artificial no cockpit do avião totalmente nivelado, olha aí, o voo nivelado, aí ele mostra o horizonte real, sem curvatura nenhuma, olha aí, retinho, olha aqui, de novo, horizonte artificial eletrônico, agora ele vai mostrar o horizonte artificial mecânico, né, o giroscópio, também nivelado, totalmente nivelado, olha aí, não existe aquele movimento de compensação para a suposta curvatura da Terra de descer 14 metros por segundo, não é? Imagina só, a gente já está sentindo aquele friozinho na barriga, não é? E em vez disso, olha aí, nada de curvatura, o voo totalmente estável, nivelado, nenhum tipo de movimento de compensação por curvatura. Infelizmente, eu não pude colher, não é, o depoimento em vídeo, porque os caras não aceitam, obviamente, né, porque vão cair no ridículo e tal. Mas é isso aí, mas eu consegui um vídeo de um rapaz que faz essa pergunta num voo internacional para um piloto, e pergunta isso daí. E ele fala, não tem curvatura, né? Não voa, é isso aí, voamos numa terra plana, né? Porque as águas são planas, né? Ela é convexa nos continentes e plana nas águas, né? Então o piloto afirma aí para ele, como vocês podem ver aqui no videozinho. Interessante, não é? Então o meu intuito aqui é justamente esse, de fazer com que vocês comecem a contestar, a pensar de uma maneira diferente, não é? De olhar, não é, o nosso planeta com outros olhos. Existem inúmeras maneiras de começar a perceber essa situação. Essa é a mais fácil, a mais gritante, não é? A mais impressionante, porque você pode constatar isso rapidamente. E aqueles mais, vamos dizer, corajosos, né? Aqueles sem tanta timidez, podem, espera, fica sentadinho no avião, se você tem tempo, deixa o pessoal sair, aí sai, geralmente o piloto está na porta e começa a perguntar, mas vem cá, como é que é esse negócio? A gente não compensa para a curvatura, a gente voa nivelado direto, como é que é isso? Então não voamos em plano, né? Numa superfície plana, então até curvatura, vamos dizer. Comecem a perguntar, comecem a fazer as perguntas, comecem a observar e a acreditar menos nesses governantes mentirosos, não é? Nessas agências tipo NASA e companhia que estão lá para, não é, manter um paradigma, reforçar dogmas, manter um status quo, que mais para frente nós vamos começar vamos dizer, a mostrar, né, as razões do porquê, o não porquê. Vocês vão entender todo esse jogo aí, por mais impressionante e louco que seja, mas isso aí é tudo calcado em experimentos, né? em situações que não tem como contestar, né? A mentira tem perna curta e, poxa, acabou a época das mentiras, já foi longe demais, praticamente aí 500 anos com esse modelo de terra globular. Então, gente, a hora é já. Então, pessoal, isso daí foi a nossa intenção, justamente estimular, não é, esse pensamento, né, essa visão, uma nova visão da realidade, né, encarar, não é, a forma da Terra de uma maneira diferente, começar a pensar, a questionar, a buscar conhecimento, não é, aqueles que viajam com frequência, comecem a observar essa situação, perguntem para os pilotos, esperem aqueles que têm tempo, né, perguntem para os pilotos aí, espera o pessoal sair do avião, né, chega, porque é melhor assim, né, deixa o pessoal sair, chega para o piloto, mas vem cá, então a gente não voa, não compensa para suposta curvatura do planeta, então não existe compensação, você não abaixa o nariz do avião para compensar? Perguntem, façam perguntas. Óbvio, se for chegar filmando com o celular, muitos não vão querer, ou então vão tergiversar, né? Mas chega só para aquele negócio, para começar a entender a situação. Não é? Então é isso aí, pessoal. Agora assistam aqui o trailer do nosso documentário, que vai ser lançado em março de 2018, ou seja, mais ou menos aí um mesinho aí até o lançamento. Obrigado a todos, valeu! Anos de pesquisas. Diversos experimentos. Vários continentes.
Está chegando a hora da verdade. Baixa, tenta baixar mais. Tá bom, a dimensão tá boa, tenta nivelar por enquanto. Aê, isso, mais um pouquinho correu. Cientistas de Dáquila farão revelações bombásticas que estremecerão os pilares da ciência. Está chegando a hora da verdade. O mundo que você conhece não será mais o mesmo. Em breve.